Nós vamos conversar com o Dr. Bruno Colontoni, cardiologista. E como médico, é claro, existe sempre a preocupação, né, com a saúde dos seus pacientes. E a partir do momento que ele escreveu um livro sobre isso, então agora todos nós somos pacientes dele, porque as orientações que ele nos dá no livro também pode valer para a nossa vida, nosso dia a dia, nossa saúde, porque viver bem e com saúde todos nós queremos. Boa tarde, doutor Bruno Colontoni. Boa tarde aí, pessoal. Boa tarde, Rita. Prazer estar aqui com vocês. Olha, é muito gostoso tê-lo aqui, porque falar de saúde aqui no programa Mulher.com é algo que gera nas pessoas muita curiosidade. E muita gente aprende com as orientações dos médicos, né, dos psicólogos, psiquiatras, né, gente da área da saúde que vem até aqui. E eu queria muito assim, agradecer, né, como já fiz agora, a sua presença, e eu tenho certeza que vamos aprender muito sobre esses alimentos importantes para a nossa vida. Mas antes de começar com as suas orientações, eu queria falar sobre o seu livro, do que realmente esse livro trata e pode, de certa forma, nos orientar e nos ajudar. Então, eu estou muito feliz de ter escrito esse livro. O livro chama Viva a Sua Cura. Tá aqui, depois vou mandar um para você aí. Lançou sexta-feira. E foi um desafio grande falar sobre cura. Eu venho de uma área, de uma especialidade, em que, por exemplo, o paciente infarta e fica tomando remédio por um bom tempo, se não para sempre. A gente vem daquela cultura de dizer assim, remédio para pressão é para sempre, remédio do diabetes é para sempre. Alguns pacientes vão sim tomar remédio para o resto da vida, mas a questão principal é a gente entender que as doenças que acometem a população agora no século XXI são diferentes das doenças que acometeram a população no século XX. E isso significa que a gente precisa redimensionar um monte de coisa, dentre elas o conceito de cura, porque a nossa lógica, a forma como a gente aborda o paciente tem que mudar, já que o mecanismo das doenças mudaram. Antigamente as pessoas morriam de tuberculose, agora, no fim do século XX, de HIV, de diarreia, problemas relacionados à falta de saneamento básico, pneumonia. E hoje a população ela morre de quê? De infarto, AVC, complicações de demência, complicações de câncer. E o mecanismo pelo qual essas doenças se instalam, ele é diferente do mecanismo pelo qual as outras doenças se instalavam. Então, quando a gente pega um paciente hoje, a gente tem que olhar quais foram os mecanismos que levaram esses pacientes ao processo de doença. E, com frequência, esses mecanismos estão ligados ao estilo de vida. Então, a medicina do estilo de vida, que é a área da medicina que eu milito, ela é uma lógica relacionada aos pilares da medicina do estilo de vida, a saber, alimentação saudável, exercício físico, sono, relações sociais, abandono de substâncias tóxicas, então, controle de estresse. E eu coloquei um sétimo pilar, então assim, que não é um pilar do meu livro, não é da medicina do estilo de vida como especialidade, que é a espiritualidade, que é o cultivo da espiritualidade. Então, esses 7 pilares são os pilares pelos quais no livro eu trato, para a gente levar o paciente à cura. Eventualmente, o paciente, isso não significa tomar remédio ou não, significa que eventualmente depois de um infarto, você pode viver muito melhor do que antes do infarto, porque você começa a reverter o processo de doença que foi se instalando ao longo de anos. Doutor, eu estou com um pouco de dificuldade de ouvi-lo. Eu estou pedindo para eles colocarem aqui no ponto para mim e eu não consegui entender o final, mas não tem problema. O mais importante é que o pessoal de casa está acompanhando aí. E eu gostaria muito que o senhor começasse, então, a nos orientar em relação a esses alimentos que vão nos trazer muito mais saúde. Pensando, inclusive, eu estava olhando aqui, eu estou sempre de olho aqui nas redes sociais sobre as perguntas e as participações. Tem uma pergunta aqui que eu achei interessante, porque uma vez que o senhor vai falar sobre os alimentos, e uma coisa que as pessoas se preocupam muito, porque está assim, a notícia sai,
Ah, para combater o colesterol, uma vez que o senhor é cardiologista, colesterol está sempre em pauta nas suas orientações, né, com seus pacientes. Aí fala, colesterol não pode comer gordura. Não, agora para o colesterol pode comer gordura. Ah, não pode comer ovo, agora pode comer ovo, né? Ah, mas gordura não tem nada a ver, é carboidrato que gera o colesterol. E aí as pessoas ficam muito confusas em relação a isso. Dentre esses alimentos que vão nos trazer saúde, tem alimentos que possam ajudar a melhorar o nível de colesterol? A pergunta que eu tenho aqui, deixa eu só ver aqui, é para quem tem histórico, Carlos de Campinas, quem tem histórico de colesterol alterado na família, existe uma forma de tratamento que não necessite de remédio contínuo? Alimentação Bom, pode ajudar? pode ajudar bastante. A alimentação tem que ser um componente do tratamento, mas é importante entender o seguinte: qual que é o nível de colesterol que a gente está falando? Porque se você está falando de um nível de colesterol muito alto e você tem doenças relacionadas ao colesterol que são genéticas e que aumentam muito o risco cardiovascular, então, por exemplo, você tem pacientes que têm doenças genéticas com colesterol LDL, que é o colesterol ruim, com mais que 200, 250, 300, relacionado a histórias de famílias inteiras com vários infartos abaixo de 40 anos. Esses pacientes, eventualmente, vêm precisar de tomar remédio. Mas a questão principal do colesterol é o seguinte: o colesterol é um fator de risco. A grande maioria das pessoas tem essa doença genética na forma intermediária. E o colesterol é só mais um fator de risco do infarto. O infarto ele é causado pela placa de aterosclerose. E o que causa a placa de aterosclerose é uma coisa que a gente tem um conceito mais recente agora do século XXI, que a gente chama de inflamação crônica de baixo grau. Então, a dieta adequada para você fazer uma prevenção cardiovascular, para você se tratar e conduzir um paciente cardiovascular à cura, é uma dieta anti-inflamatória, predominantemente anti-inflamatória. Então, você tem alimentos que são pró-inflamatórios, eles causam inflamação no seu corpo, e você tem alimentos que aliviam a inflamação no seu corpo. Então, quais são os alimentos que causam inflamação no nosso corpo? Proteína animal, gordura saturada, então gordura vinda de proteína animal e de origem vegetal, em especial óleo de dendê e óleo de coco, tem que tomar cuidado. E carboidratos. O carboidrato da maneira isolada, mais refinada. O que é anti-inflamatório? Fibra, gorduras mono e poliinsaturadas, então como ômega 3, outras gorduras vegetais de boa qualidade, e também todas as especiarias. Gengibre, açafrão, aí no primeiro bloco falou da cúrcuma, todos, alecrim, manjericão, todas essas especiarias, todos esses temperos, os nossos ancestrais eles não estavam errados, eles estavam ali consumindo anti-inflamatórios e antioxidantes diretamente da natureza. Então, essa combinação dos alimentos de origem vegetal, eles precisam estar em maior abundância na nossa alimentação, para que a gente possa ter um contrabalanceamento anti-inflamatório frente a um estilo de vida pró-inflamatório. Estresse aumenta a inflamação, sono ruim aumenta a inflamação, sedentarismo piora a inflamação, ganho de peso piora a inflamação. Então, para compensar tudo isso que é difícil no nosso dia a dia, a gente precisa comer mais alimentos anti-inflamatórios. Esses alimentos, a lista que o senhor fez, uma lista boa, e usar esses temperos, essas ervas aromáticas, eu acho que isso enriquece o sabor. E aí, quando a gente coloca essas ervas, a gente pode colocar menos sal também, né? Porque já ganha mais sabor. O sal também é vilão? Olha, é perigoso a gente carimbar um alimento como vilão ou mocinho, né? Então, tudo em quantidade adequada, ele é bom. Por exemplo, você tem um paciente que está passando mal de pressão baixa, com tontura, está um dia de mais calor, um pouco de sal não faz mal. Quantas gente já não consumiu sal quando está passando mal de pressão baixa? Tem gente que desmaia. Mas também o paciente que é hipertenso, uma comida muito rica em sal, exagerada, vai fazer mal. Então, assim, é importante pontuar que você precisa controlar a quantidade de sal, assim como a quantidade de gordura.
não existe, a natureza dá tanto alimento diferente, é difícil a gente ir lá e carimbar, esse é um veneno. Agora, você tem toda a razão. E quando você usa mais especiarias, você vai consumir menos sal. E isso vai ser bom para a sua saúde, porque, via de regra, numa alimentação rica em industrializados, a gente tem muito sal, não só o sal do tempero, mas também o sódio dos conservantes. E isso sobrecarrega o nosso rim no longo prazo. Alberto de Campinas, aproveitando que o senhor falou sobre gordura, ele colocou assim: se o consumo de gordura de porco também se transforma em gordura no nosso corpo e aumenta o nível de colesterol ruim. E se o consumo de carboidrato também é transformado em gordura ruim? Sim, as duas coisas. Então, a gordura saturada, ela já vem na forma da gordura, então você pega simplesmente aquela gordura e estoca ela diretamente no nosso tecido gorduroso, como forma de armazenamento de energia. O problema é que a gente tem muita energia armazenada e vai ganhando peso. A gente já não tem mais uma dificuldade, não come mais com tanta frequência espaçada como era antigamente. Hoje em dia a gente já tem uma frequência de alimentação menor, a gente tem abundância de alimento onde a gente vive, então a gente tem esse estoque de energia. Então a gordura saturada, que é a gordura do porco, ela precisa ser comida numa quantidade muito pequena. Por quê? Porque ela aumenta sim o colesterol ruim. É bem comum quando a gente vem, assim, o paciente acompanha com a gente check-up anual, e de repente ele está lá com um colesterol que vinha normal, de repente estourou. Você vai ver, ele passou a consumir 8 gemas de ovo por dia. É óbvio que vai aumentar o colesterol. Assim como se você comer muita gordura de porco, vai aumentar o seu colesterol. O carboidrato, ele vai ser transformado em gordura. Aquilo que você come em excesso vira gordura. Então, quando você come carboidrato, é um alimento que ele é usado para energia, ou você gasta essa energia fazendo atividade física, o que você não gastar vai ser armazenado na forma de gordura, vai aumentar o seu triglicérides e vai aumentar o colesterol ruim. Doutor, quais suas orientações, uma vez que o seu livro tem essa riqueza? Agora, eu entendi bem, o senhor lançou na última sexta-feira esse outro livro? Sexta-feira, exatamente, está fresquinho. Oh, meu Deus, parabéns, espero que o livro chegando aqui, eu vou falar dele, com certeza vou lê-lo, vou devorar essas páginas, porque eu gosto muito de falar sobre uma saúde possível para todo mundo, né? Uma saúde, porque eu prefiro muito mais gastar com alimentos do que gastar com remédios. Eu acho que essa equação é muito boa, né? Então, eu tenho certeza que esse livro vai ajudar muitas pessoas a entender esse caminho através da alimentação para uma saúde mais fortalecida, né, e uma vida mais saudável. Nós falamos um pouco do livro, mas eu gostaria que o senhor nos desse, dentro da possibilidade, o que é ideal para o nosso dia a dia. O que devemos? O senhor falou dos temperos e etc., agora falou das gorduras, como equilibrar tudo isso? O que é interessante para nós no nosso dia a dia? Principalmente para a saúde do nosso coração, aproveitando a sua especialidade. Com certeza. Você diz do ponto de vista de alimentação, né? O que está no livro, porque é para que as pessoas possam ter acesso a ele também. Bacana. É assim, toda alimentação, quando você vai fazer, você precisa compensar alimentos pró-inflamatórios com alimentos anti-inflamatórios. Então, toda refeição, quando você vai pensar, você precisa, primeiro, obter energia dela. Então, carboidrato de boa qualidade. A gente tem uma mania de carimbar os alimentos. Então, não existe vilão ou mocinho. Agora, quanto mais in natura é o carboidrato, mais saudável ele é. Então, melhor do que um pão de farinha branca, um pão integral, melhor do que o trigo na forma de farinha, é o trigo na sua maneira integral, que vem com fibra, que vem com vitamina. Então, todos os alimentos, quanto mais integrais eles forem, mais ele vai te oferecer alternativas, porque ele dá junto o mesmo trigo que dá a fibra anti-inflamatória, ele dá o carboidrato pró-inflamatório. Então, a natureza já traz as duas coisas juntas. O que a gente faz? A gente tira a fibra que é anti-inflamatória e fica só com o carboidrato que é pró-inflamatório. Então, esse balanceamento da nossa alimentação é fundamental. E a gente tem que equilibrar aquilo que a gente chama de macronutrientes. Então, toda refeição nossa tem que ter uma fonte de proteína,
uma fonte de energia, uma gordura de boa qualidade e fontes de vitamina. Então, por exemplo, o café da manhã, você comer um alimento que dê fonte de carboidrato, seja ele qual for, você comer uma fonte de proteína, pode ser um leite, um iogurte, pode ser o ovo já tem inclusive a gordura, você comer fibra, então você adicionar uma chia, uma linhaça, um farelo de aveia, junto com uma fruta, um mamão, uma banana, então a banana com farelo de aveia, um cacau em pó, já é uma forma de especiaria. Então você tem várias alternativas para você poder ajudar aquele alimento para compensar ali e ser o pró-inflamatório junto com o anti-inflamatório. Você progride com isso para o seu almoço e no almoço também, uma saladona bacana com bastante alimentos crus, então assim, salada de folhas, os legumes, tomate. Depois você vai para a sua refeição com um carboidrato, uma batata, um arroz, feijão. Essa mistura de arroz com feijão é uma mistura maravilhosa que a gente tem, mas tem que tomar cuidado com a quantidade. E proteína. E você vai levar isso também para os intervalos e para a sua janta. Na janta também você vai buscar ter uma fonte de proteína, uma fonte de carboidrato, fontes de vitamina, fontes de fibra. Quando você equilibra tudo isso, você vê que você tem uma dieta super saudável. Quando você acerta as demandas de peso, de quantidade para o seu peso, você começa a emagrecer, em especial se você adiciona atividade física nisso. E você começa a ver os seus índices de exame de sangue melhorarem. A gente nunca trata o exame de sangue, a gente trata o paciente. A gente tem que entender quem que é o paciente, de onde que ele vem, a história dele, a relação dele com a família, com os alimentos, em que situação familiar e de vida que isso ocorre, e a partir daí ele começa a ter resultados de saúde muito bons. Então, o processo, ele muda, é do indivíduo para melhorar o resultado do exame, e não sair perseguindo resultados de exame aleatoriamente, que é aquilo que eu chamo de fazer medicina cara crachá. Você olha o paciente e aí você resolve tratar aquele exame de sangue. Não, eu não trato um exame de sangue, eu trato uma pessoa que tem uma história, que tem preferências alimentares, que ele prefere comer aquilo, ele tem restrições alimentares. Agora, vocês comentaram uma coisa no primeiro bloco que fez muito sentido, que é assim, é muito importante o que eu acrescento numa dieta, e não só o que eu tiro. Então, se você não está acostumado a comer vegetais variados, você buscar experiência com novas texturas, novos paladares, novas combinações, você acrescentar coisa diferente, aquilo que seja saudável para a sua alimentação, é muito importante. E tem uma outra coisa muito importante, que eu falo no livro, que é a comida feita em casa. A comida feita em casa ela é muito mais saudável porque você controla aqueles ingredientes, os conservantes, e os temperos. Doutor, se as pessoas quiserem ler, aprender um pouco mais sobre essa alimentação, da forma como colocou no seu livro, como encontrá-lo? O livro está em todas as livrarias. A gente lançou no meio da pandemia, então nas livrarias online tem em todas as livrarias. Se você digitar no Google Viva a Sua Cura, você acha um monte de livraria lá que vende e está bem fácil de achar. Quando a gente tiver com os shoppings abertos, as livrarias abertas novamente, os livros com certeza estarão lá também nas livrarias físicas, mas no online está disponível para todo mundo. Antes, eu já ia encerrar, mas a Alaídia Trevisoli, ela perguntou assim, qual é a melhor atividade física para perder gordura no fígado, doutor? É uma combinação. A atividade física, ela é também como remédio. Tem dose, tem intensidade, exige um profissional especializado para te prescrever. A gente trabalha no nosso programa, eu tenho um programa de reabilitação e medicina de estilo de vida que a gente trabalha junto, personal, médico, nutricionista, então eu tenho muita afinidade com essa questão da prescrição da atividade física, e a prescrição da atividade física, ela também exige dose, mas é muito importante para todo paciente metabólico, ou seja, gordura no fígado, pressão alta, colesterol, diabetes, ele combinar exercícios aeróbicos com exercícios de força, exercícios de musculação. É a combinação dos dois, porque você precisa ganhar massa muscular para melhorar seu desempenho metabólico, mas você também precisa ter queima calórica. E a base de tudo
eu trabalho com o desafio dos 10 mil passos por dia. Então, você aumentar o número de passos todo dia, e aí todos os passos valem dentro da sua casa, no seu quintal, na rua, onde parou o carro longe do supermercado, andar um pouquinho a mais, descer um ponto de ônibus antes para você andar um pouquinho a mais, todos os passos valem. E aí você aumenta também a quantidade de calorias que você gasta no dia, a quantidade de movimento que você gasta no dia. Isso daí tem resultados maravilhosos. No nosso programa, quem segue direitinho o desafio dos 10 mil passos junto com a atividade física, tem muito mais resultado de perda de peso, de melhora de gordura do fígado, melhora do colesterol, melhora do diabetes, do que quem acaba não fazendo o desafio dos 10 mil passos. Então, é aumentar a quantidade de movimento no seu dia, juntar exercícios aeróbicos com exercícios de força, em especial musculação. Mas é importante que quando você vai para uma atividade assim, você seja orientado por um profissional de educação física. Ele vai avaliar o que você pode fazer para você não se machucar e você ter os melhores resultados. Doutor, eu quero agradecer sua participação. Espero que em breve essa pandemia acabe para que o senhor possa estar aqui conosco pessoalmente. Muito obrigada por sua participação. Eu que agradeço e é um prazer. Conte sempre comigo. Um abraço. Um abraço. Conversamos aí com o doutor Bruno Colontoni, cardiologista, que é autor desse livro que eu tenho certeza que vai fazer diferença na sua vida.